Pode lançar aí o slide, vamos ver se aparece aí. Então, não sei se vocês se lembram do verdadeiro e falso, né? Então, se lembra que o lado para lá vai ser verdadeiro, para cá vai ser falso. Eu quero dizer que a gente não tem luva de boxe, então, por favor, não vamos partir para as ignorâncias. Como dizem lá, onde né, eu aprendi meu português. Não vamos partir para as ignorâncias. Mas é o seguinte, tem uma pergunta importante, nós trouxemos de volta aqui as nossos lindos ou lindas cruzes, né? Cruzes credo, tá aí. O que que nós vamos crer sobre as cruzes? Então, pergunta de hoje, vamos botar a pergunta e o que vai acontecer? Você vai ler, eu vou ler em voz alta a pergunta, você vai ler algumas vezes. Como sempre, essa é uma pergunta que ela traz... Quem não estava aqui na primeira vez que a gente fez verdadeiro ou falso? Tem alguém aqui que não participou conosco? Verdadeiro ou falso? Tem um ali, alguns, tá. Então o que acontece? Todo mundo vai se posicionar. Senão, o próprio Maidana vai vir te empurrar para um lado ou para o outro. A pergunta, ela não é um verdadeiro ou falso, assim que depois tu vai descobrir quem estava errado. Na realidade, é uma pergunta que vai trazer de dentro de você o que você talvez, que reflete mais o que você crê. Por isso que é uma pergunta já formada assim. O Márcio, na última vez, me pediu para defender, né, a vida dele, porque depois de terça vem quarta-feira o grupo, ele sofreu alguma pressão, né, psicológica, mas na realidade o que acontece? Esse verdadeiro ou falso, ela vai refletir o que você mais se alinha com aquele lado da questão, porque vai ter dois lados essa questão. Então, vamos ler a frase aqui, e quem achar que é verdadeiro, vai acabar contra aquela parede lá. Antes de lançar a frase, pode tirar a frase aí mais uma vez, vamos tirar. Tá bom. Tem que explicar uma coisa. Quando a gente entender a frase, depois ler algumas vezes, nós vamos ficar em pé, e eu vou dizer, verdadeiro, você acha que é verdadeiro, você afirma que é assim que está escrita essa frase, é assim que é a realidade. Você vai vir para cá. E aqui vocês vão formar grupos de no máximo 6. Né, 6 pessoas. E quem acha falso vai formar grupos de 6 daquele lado da parede. E aí o que você vai fazer nesse pequeno grupo que você vai formar? Vocês vão discutir por que vocês acabaram decidindo que era verdadeiro. Ou por que acabaram decidindo que era falso. Vocês vão criar um argumento, um bom argumento. E aí vocês vão enviar, então, um representante do seu grupo de 6. Escolhe um aqui para frente para defender, para trazer assim a sabedoria do grupo. E não sei se vamos ter tempo para todos os representantes, mas um bom bocado dos dois lados vamos ouvir para a gente aprender junto um com o outro. E depois nós podemos jogar, né, escadaria abaixo quem é... Não, a gente não vai... Isso não vai acontecer. Estão prontos para ouvir a questão? Está pronto. Pode botar, vamos botar. Ser cristão está mais ligado com viver a vida de Cristo do que ser salvo pelo sangue de Jesus. Vamos, peraí. Vamos aqui, ó. Vamos ler de novo. Ser cristão está mais ligado com viver a vida de Cristo do que ser salvo pelo sangue de Jesus. Tá, então peraí, sem gritar, cada um vai se manifestar agora assim, ó. Pode ficar em pé, por favor, todo mundo ficar em pé. Todo mundo fica em pé. Bem, como é que é? Não tem no meio, você aqui, a palavra é mais. Então você simplesmente vai dizer o que é mais. Se não é mais, então você vai para o falso. Se você acha que é mais, você vai para o verdadeiro. É uma afirmação que existe lugar para variants. Como é que é? É um variável. Então, quando eu disser já, você vai começar a se posicionar. Verdadeiro é para lá, falso é para lá. 1, 2, 3 e... Não, peraí. Quando for para lá, já forma os grupos de 6. 1, 2, 3 e já. Verdadeiro para lá, falso para lá. Verdadeiro e falso.
Verdadeiro para lá, falso para cá. Já vai formando teus grupos de 6 ao chegar no seu colocação. Ao chegar no seu lugar, agora vão contra a parede. Não pode ficar no meio. Então forma seus grupos de 6 aqui, ó. Vão formando grupos de 6. Vamos fazer assim, ó. Pra cá, ó. Já forma grupos. Vamos botar assim, forma grupos de 8. Porque tem muita gente. Grupos de 8. E aqui vai ser grupos de 6. Pelo menos tem que ter uns 3 grupos aí. Os pastores também podem se manifestar agora. Fica à vontade. Então, agora já é hora de estar conversando no seu pequeno grupo e elegendo um representante. Conversando no seu pequeno grupo. Os caras aí vão, pode se posicionar também, fica à vontade, pode se posicionar. Daqui a pouco vamos jogar balão d'água, de um lado para o outro. Agora vocês têm 8 minutos para formar seu argumento, escolher um representante e mandar para cá seu representante. Eu vou chamar daqui a 8 minutos. Quem já tem seu representante já pode mandar para cá os representantes. Pode ficar aqui, sentado ou em pé. Fica à vontade. Tem mais algum representante pronto para vir? Pode mandar. Precisamos pelo menos mais uns 4. Então vocês têm que mandar 2 representantes, vocês grupos maiores aí. Pode mandar 2 para cá. Tá bom. Vamos dar assim 1 minuto para mandar o representante. E aí vamos fazer selar o cenidro. Como é que chama o... Selar nosso grupo aí. Botaram no fogo, Chico. Botaram no fogo. Vocês podem mandar 2 de cada grupo aí. Tá bom, aqui quantos porta-voz tem? 1, 2, 3, 4... Do verdadeiro falta porta-voz aí, pessoal. Falta... do verdadeiro falta mais porta-voz. Chega aí, Lucas. Chega aí o Jorge. Tá bom. Pode vir. 1, 2, 3, 4. É porque tem poucos aí, né? Mais 2, tá certo. Tá certo. Tá chegando, falta mais, quantos nós temos? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Falta mais 2 aqui, 1 e 2. Então tá bom, tá bom. 6 para cada lado, já tá bom então, pessoal, já tá bom. 6 para cada lado. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, pode ficar aí. Tá bom. Vamos começar então, pessoal. Peço silêncio. Peço que guardem suas armas. Né? A palavra de Deus, no caso, não. Nós vamos começar. Agora, começar com o verdadeiro. Tá? 30 segundos. E depois... Vamos pro primeiro, então vamos trocar de lugar aqui, nós vamos um por um, assim, pode vir.
já que a Juscelie está aí. Vai ser Juscelie e depois de 30 segundos vai vir a Dona Gema. Daí vai ser Anderson e daí vai ser na luta livre o Anderson contra o Eliezer. Não. Tá pronto? Lá vai. A Juscelie é contigo. Vou ler a pergunta e depois vamos começar. A pergunta é: ser cristão está mais ligado com viver a vida de Cristo do que ser salvo pelo sangue de Jesus? Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. Juscelie, tem 30 segundos, vai lá. O nosso grupo chegou à conclusão que é verdadeiro, porque ser seguidor de Cristo é ser um cristão. Para ser um cristão, a gente tem que seguir a Cristo e automaticamente a gente acaba sendo salvo por ser um seguidor de Cristo. Dona Gema, vai lá, tem 30 segundos, foi. Vamos escutar. Pessoal, por favor, um minuto de silêncio. Como nós somos a minoria, ou seja, nós somos tão poucos, a gente vai procurar falar rápido. Ser cristão está mais ligado com viver a vida de Cristo que ser salvo pelo sangue de Jesus. Nós entendemos que a nossa prioridade número 1 para ser cristão, precisamos ser primeiro perdoados e salvos pelo sangue do Cordeiro, para depois podermos dar os frutos. Muito obrigado. Tá certo. Pode me dar um pouco mais volume nesse aqui? Tá bom. Vai lá, Anderson. 30 segundos. Nosso grupo chegou à conclusão de que ser cristão é uma atitude. Não quer dizer que uma pessoa que seja salva vai ter atitude cristã. E também tem muitas pessoas que não são salvas e têm boas atitudes, atitudes cristãs também. Então, para nós, é uma atitude. Tá bom. Então, Eliezer. Minha gente, eu diria o seguinte para vocês: o mais importante no nosso grupo é que nós somos salvos e lavados pelo sangue de Cristo. Ele que nos dá vida, Ele que nos perdoa, Ele que nos dá a coragem de superar o dia a dia, os obstáculos. O sangue nos lava e o viver é complemento disso. Amém. É certo. Tá bom. Aqui. Vamos escutar aí então, ô pessoal, vamos escutar. 30 segundos. O nosso grupo entendeu o seguinte, que é verdadeira, porque todos que estão aqui no TEDEL são salvos pelo sangue de Cristo. Nós não temos a menor dúvida, mas para ser um verdadeiro cristão, mais ligado a viver a vida de Cristo, senão também não tem nada a ver, né? Ou seja, tem que ser salvo por Cristo, mas viver a vida de cristão. Obrigado, obrigado. Tá, vamos aqui então. André, foi. O mesmo grupo, bem representado aqui. Tá, foi lá. Então é a Vitória. Então, não só o nosso grupo crê nisso, mas eu creio com a minha vida, que é o que a Bíblia ensina, que o Evangelho, ele não é uma coisa a mais. Viver mais ou ser salvo é mais. Isso é absurdo. Ser salvo vai automaticamente e irrevogavelmente produzir vida. É absurdo. Por isso que... Não, peraí, por favor. Tá certo. Tá certo. Vai lá então. O nosso entendimento foi o seguinte... A segunda afirmativa não é uma negação, ela complementa a primeira. Eu reconheço o sangue de Cristo, aceito o sacrifício e vou viver. Se eu não viver, não valeu nada aquilo lá. Amém. Obrigado. Obrigado. Queria só dizer que o irmão está equivocado,
porque na ordem lógica, primeiro somos salvos pelo sangue de Jesus, e então começamos a viver a vida de Cristo. E tem o Vitor! Tem o Vitor! Tá certo, tá certo. Amém. Peraí, agora é jiu-jitsu. Se falar, pode sair o jiu-jitsu aqui. Vai lá, Lucas. Em Atos, a primeira vez que os seguidores são chamados de cristãos é algo referente a serem cristinhos e seguidores de Cristo. Então, necessariamente, não tem como não ser um cristão sem ser um seguidor de Cristo. Obrigado. Quem mais está aqui? Aqui. Obrigado. Vamos escutar. Com muita alegria, vamos escutar. O nosso grupo chegou à conclusão que nada do que eu faça ou deixo de fazer me faz merecedor da graça de Deus. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus, pela infinita misericórdia de Deus. A partir daí, a minha busca pela minha santificação vai fazer com que eu viva a vida de acordo com a vida de Cristo. Pessoal, é o seguinte, então já passou, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 de cada lado. Agora quer dar uma chance para quem ouviu o outro lado, você sem nenhuma repreensão, sem nenhuma mau sentido, você pode sair do seu lugar e se juntar. Daqui você pode sair para lá e de lá vocês podem sair para lá. Quando eu disser já, 1, 2, 3 e já, pode trocar de lugar. Tem alguns que estão trocando aí, parabéns. Tem alguns que trocaram de lado. Você ainda vai ser amado. Se alguém daqui quiser ir para lá também pode. Tu quer? Tá. Então é o seguinte, tivemos algumas pessoas, a realidade continua, tivemos algumas pessoas daqui do Verdade que foram realmente, né, convencidos para ir para o outro lado. Alguém de lá quer vir para cá? Tá bom. Vamos continuar então. Quantas mais pessoas temos aqui? Tem 1, 2, quantos tem mais ali? Tem quantos tem aí? Só um. É um para cada lado então, é um para cada lado. Pronto? Pronto? Vamos lá. Eu vou encenar. Nasci, estou morrendo para o pecado, pois vivo no pecado. Conheci a Deus, me converti. Estou vivendo para Jesus, estou recebendo a salvação. Então eu entendo que quando nós recebemos a salvação, há uma convergência de 180 graus na nossa vida. Nós temos que mudar. Ambas as coisas estão conjuntamente juntas. Muito obrigado, muito obrigado. Temos mais um aqui, então. Temos o nosso amigo. Os manos querem falar com hip hop. Aqui é os manos, beleza? É o seguinte, nós chegamos à conclusão que vocês estão errados. Primeiro, tô brincando. Isaías diz que nossas boas ações são como os trapos de imundícia, ok? Então logo, não é apenas viver qualquer um vive. A questão é ser salvo, então tem que crer para ser salvo. Então é o sangue primeiro, depois você vive a vida, ok? Tá bom. Eu acho que a Alessandra faltou aí. Então tem mais a Alessandra e tem que ter mais um de lá de cá. Então Daphne vem pro lado de cá. Para a Alessandra. Vai lá. O entendimento que nós tivemos é semelhante a um pouco daquilo que já foi dito aqui. Daqui para cá. Mas tem algo importante, que é a vida não pode, a viver em Cristo não pode ser confundida com atitudes, mas, sobretudo, com a transformação do entendimento pela palavra. Então, se eu tenho meu a renovação do entendimento. Foi muito bom, Alessandro. Obrigado, obrigado. O Maidana é muito rígido. Tá certo. Daphne. Eu quero explicar o porquê que eu troquei de lado.
Não, peraí, deixa eu falar. Não, eu entendi que assim, como a gente aprendeu, não existem duas cruzes, né? Então não existe uma coisa mais do que a outra. É a mesma coisa. Então por isso que é falso. Viver a vida não é mais do que ter a salvação, é a mesma coisa. Bem, quero agradecer, mas é que já... Mas... Já que deu 7-7 aí já, quero agradecer aí. Bate aqui, vamos ser amigos ainda. Ah! Tá certo. Pessoal, então vamos escutar um pouquinho. Vamos decidir quem estava certo. Quem vai decidir quem estava certo é o Ranulfo. Onde ele está o Ranulfo? Ranulfo! Chega aí, Ranulfo. Chega aí, Ranulfo. Pode sentar, pessoal, pode sentar. Pode voltar para o seu cadeiro, o Ranulfo está chegando aí. Ranulfo, eu pedi o Ranulfo para falar um pouquinho da vida dele. Eu vou trocar de microfone, que esse aí está melhor, tá? Esse aqui está melhor do que esse aí. Eu pedi o Ranulfo para falar da vida dele um pouco, para a gente ter uma ilustração pelo qual nós podemos talvez pendurar esse assunto assim numa ilustração real, para que a gente pudesse talvez lutar com um assunto que ela é de extrema importância para o processo do discipulado, para o evangelismo e para o discipulado. E então, por isso nós estamos voltando no assunto que já foi aqui no Tadel, mas a gente vai voltar especificamente hoje à noite sobre isso. Nós já pregamos na igreja sobre isso, mas é algo que nós estamos aprendendo como comunicar isso. E vamos aprender juntos. Então, Ranulfo, minha primeira pergunta é, nos dá assim um pequeno pano de fundo, usando essas duas cruzes aqui, de o que Deus fez na tua vida, Ranulfo. Não precisa nem decidir quem estava certo. Olá, gente, eu sou o Ranulfo. Obrigado, viu, Shelley? É certo. Gente, olha só. Eu pensei em algumas coisas que eu acho que é bem interessante a gente poder fazer uma leitura disso, né? Eu acho que até o momento de você chegar no ato da conversão, você tem pessoas que te traz até esse momento, né? Eu acredito nisso. Então aí na minha história eu tenho lá a vida da minha tia, eu tenho a vida do meu irmão, eu tenho a vida de outras pessoas, de pastores, né? Que em algum momento semearam a palavra de Deus, né? E aí então vem o ato da conversão, que é onde você passa e você entende, né? A minha conversão, ela foi algo muito assim, muito real, né? Eu não sei como é que foi o seu dia, né? O dia em que caiu a ficha de que você é pecador, de que você precisa da graça de Deus. Esse dia eu me senti o homem mais miserável mesmo, de que eu precisava de Deus na minha vida, né? Eu já contei aqui que esse dia, para mim, o dia da minha conversão, 11 de março de 1994, parece que Deus colocou um telão na minha frente, mostrando tudo aquilo que eu vivi antes de passar, né? E aí você começa a olhar para a soberania divina, né? Que é quando Deus te traz para esse momento. Então, vivendo essa experiência de passar, então, pela salvação, eu depois comecei a viver as crises, porque eu queria saber o que eu faço agora. Porque essa palavra discipulado até então, para mim, ela era desconhecida, né? E aí, então, eu acabei vivendo isso, discipulado, mas de uma forma diferente, sem saber que era com esse nome. Que é quando Deus coloca pessoas, né, na sua vida, na sua trajetória, porque de fato é isso, não existe duas cruzes, é uma só. Então, quando Deus coloca alguém na sua história, para você viver esses dois momentos, né? Eu não quero entrar na questão teológica aqui, mas eu penso e creio que uma vez salvo, você vive como salvo, né? Então Deus coloca pessoas para você poder viver isso. A sua salvação e o discipulado é para onde Deus quer te levar. Para onde Deus quer te conduzir. Para onde Deus está te direcionando. Então tá, eu me converti, vivi essa experiência, mas agora eu tenho aqui as minhas lutas, né? A minha luta contra a ira, a promiscuidade,
e tantas outras, né? Aquilo um pouco que a gente falou da bolha, né, Xene? Isso aí. De que quando você vive a bolha de saber, de não saber quem você é, qual é o momento. Eu vivi a crise, um dia, será que eu sou salvo mesmo? Será que essa minha experiência, sabe, eu vivi essa crise, né? Mas aí eu percebi então que Deus foi colocando pessoas no meu caminho para ensinar a viver isso daqui, discipulado, né? Pessoas que Deus coloca para nos ajudar a viver isso, né? Todos os dias. Então, eu queria falar de pelo menos um deles, que eu acho que foi a pessoa mais importante na minha vida nesse momento. Depois de 1 ano de conversão, eu conheci um discipulador. E esse cara, para mim, assim, ele foi um presente de Deus. Porque eu tinha as minhas crises, os meus questionamentos, porque eu queria resolver o meu passado. Mas se Deus me chamou para isso, por que que eu vivi isso, né? E ele conseguia me mostrar a soberania de Deus no seu plano, né? E comecei a viver então isso, discipulado. Era alguém andando comigo e dizendo: Ranulfo, algumas coisas não te pertencem mais. A mentira, né? A promiscuidade. Porque na minha cabeça eu achava que eu podia dar uma pecadinha e depois volta para a cruz, né? E ele ia ministrando isso na minha vida, né? Então eu percebi que nessa trajetória aí de 20 anos, eu nunca fiquei sozinho. Embora eu não definisse isso como discipulado. Mas era a ideia de sempre Deus colocando alguém para eu poder viver isso. E eu me lembro de uma das coisas que ele disse, logo numa das primeiras conversas que ele teve comigo. Ele diz: Ranulfo, eu tenho que fazer de você pelo menos um pastor. Ele me disse isso, gente, em 1995. Ele não andou comigo todos esses anos. Mas ele diz: olha, o tempo que nós vamos andar juntos, eu vou te preparar para isso, porque eu acredito que Deus vai te levar num lugar onde eu não cheguei, né? Então, como foi interessante a vida daquele discípulo na minha vida, me ensinando tantas coisas. O momento da prisão na minha vida, ele foi o cara que me mandava livros, que ia me visitar. Então, quer dizer, eu defino a vida realmente, hoje eu não consigo viver sem isso daqui. Alguém com quem você pode andar e abrir o coração, prestar conta de quem você é, porque eu acredito que Deus só pode chegar no coração de alguém por aquilo que a gente fala em nome de Deus, a partir daquilo que Ele faz primeiro no nosso coração. Porque fora isso é hipocrisia, né? A gente pode falar e a palavra não chega e não transforma, né? Mas quando a gente fala a partir daquilo que a gente vive, aí o Espírito vai lá e faz, né? Amém, Xande? Bom, já fica aí no lugar aí. Eu tenho algumas perguntas para ti, Ranulfo. Em algum momento... Não, mas são perguntas sérias, assim. Em algum momento, Ranulfo, você, após ter entendido o que é o sangue de Cristo na sua vida, né? Você foi salvo pelo sangue de Jesus. A gente colocou você... Agora vamos ser honestos com vocês. A gente passou um tempo hoje, assim, desenhando aquela frase para que tivesse dois lados e não só um. A gente sabe, não seria bem feito a frase se fosse tão simples que tivesse só um lado. Então, parabéns para vocês. E a gente fica preocupado, será que vai todo mundo para um lado? Mas graças a Deus não foi, porque realmente essa frase, ela descreve uma batalha, até teológica, de pontos de vista que, vamos dizer assim, há milênios, pelo menos 1 milênio ou mais, pessoas estão em debate sobre isso. E muitas vezes ela tem a ver com a maneira que você se aproximou ao assunto, né? A sua própria história, como você vê isso. Por exemplo, Ranulfo, eu vim de um grupo chamado Fundamentalistas, Batista Fundamentalista, né? Então, a ideia ali, salvação, eu tenho umas palavras que eu uso para descrever a mudança na minha cabeça. Antes eu entendia que evangelismo, tipo, quem foi que falou de Cristo para ti, Ranulfo? Quem foi a primeira pessoa, tu te lembra?
Então, foi interessante você colocar isso, porque assim, a minha ideia de Deus, ela não foi construída dentro de um templo evangélico. Isso foi um presente de Deus para mim. Porque para mim seria uma confusão muito grande entender o que pensa a Assembleia de Deus, presbiterianos, batistas, né? Então, dentro da casa, por ser uma casa interdenominacional, a gente trabalhava vários princípios de cada denominação. Então, a centralidade na pessoa de Cristo era aquilo ali, era o botão todos os dias, é Cristo, Ele salva. Então, assim, a decisão depois aonde eu ia viver a minha vida como cristão, era minha, mas eu já ia sabendo o que eu ia encontrar numa Assembleia de Deus, numa batista, liturgia, né? Então, eu comecei a viver essas verdades de Cristo dentro da casa, e foram várias ministrações, né? Mas foi ali na casa, então, que alguém, bem, pelo menos pela primeira vez você começou a entender as boas novas ali na casa. Eu comecei a entender, mas eu já contei aqui, a minha experiência mesmo de me render, eu fui ouvindo vários depoimentos, né? Eram testemunhos que eu ouvia que era a minha história. Eu ouvi dezenas deles. Porque eu fui para aquela casa nunca imaginando que eu ia me converter, até porque eu achava que todo crente era louco. Eu falei, eu vou ficar só uns dias aqui e vou embora. Mas eu fui ouvindo, né? Cada interno ali dando depoimento, falando de Jesus. Até que num dia, eu numa experiência de oração, um dos monitores daquela casa orando pela minha vida, aquele dia foi o meu dia, porque eu me quebrei realmente, eu reconheci Cristo na minha vida naquele dia, que eu precisava de Deus, né? Vou usar a história do Ranulfo e descrever uma mudança no meu pensamento naquilo que tem a ver com evangelismo. Eu entendia antes que evangelismo era um ato, o ato de evangelizar. Tu vai na praça, tu evangeliza o cara. E que salvação era a consequência. Eu evangelizei, claro que Deus trabalhou, mas a consequência do evangelismo é o cara aceitou Cristo, né? Entregou a vida a Cristo. E aí o discipulado era um processo que viria lá na frente. Então havia a distância da bolha, no meu entendimento. Você não precisaria necessariamente ser um discípulo de largada, porque isso é uma coisa que vai acontecer depois. Pelo menos assim que eu fui, nesse pano de fundo que eu fui criado. E vários versículos podem descrever esse pensamento. Uma coisa que eu vi, um pecado na minha vida, que Deus, eu acho que um dos dons que eu sei que Deus me deu foi evangelismo. Eu e a Michelle, nós temos um dom de evangelismo, não é crédito nosso de forma nenhuma, mas é algo que Deus nos permite fazer, é falar de Cristo para as pessoas, às vezes em contextos diferentes, e Deus usa esse processo na vida deles. Mas eu sei que lá no início, e eu tenho até vergonha de falar, mas eu não sei se eu cheguei a fazer as marcas dentro da Bíblia, mas eu acho que sim. Mas eu me lembro do Billy the Kid, o pistoleiro aquele do Velho Oeste. E ele tinha 21 marcas na pistola dele, de quantos caras ele tinha matado, né? E eu queria ter pelo menos 21 marcas na minha Bíblia de gente que tinha aceitado Cristo. E eu me lembro assim de contando, mais um, pela glória de Deus, mais um, né? Mas aquele orgulho de ser usado por Deus, dentro do pano de fundo que evangelismo é um ato e salvação é consequência. Depois a gente vai vendo o que Deus faz apesar da gente, muito apesar, não por causa de nós, mas apesar, e Deus vai nos trazendo pela humilhação, né? De vez em quando vem a grande lição da humildade. Às vezes tu pode ser humilhado e não ser humilde, então não perca esse bonde aí. Se Deus te permitir uma humilhação, pelo menos aprenda a humildade naquele momento, porque pode vir de novo aquela lição. Mas Deus foi mostrando que não. Na realidade, evangelismo é um processo. Você descreveu, né? Foi o processo de pessoas lidando na sua vida. Já antes, eu não sei nem como é que você foi parar lá, né? Mas você já deve ter falado, mas esse também foi parte do processo. Todo aquele momento, desde que você nasceu, Deus agindo na sua vida, trazendo você num processo, mas a salvação foi um ato. Você passou de morte para a vida, né? Entregou sua vida a Cristo num momento. Um processo de, né, plantar, regar, e houve uma colheita de vida eterna na sua vida, e aí o discipulado foi
uma consequência. Está vendo como é sutil a mudança, mas quando eu pensava que evangelismo era o ato, a salvação era a consequência, quem ganhava a glória da salvação, né, pelo menos um pedaço, era eu, porque eu fiz o ato de evangelismo. E o discipulado era um processo. Não tinha nenhum tipo de, vamos dizer, expectativa na vida do cara que aceitava Cristo, porque aquilo era um processo que podia acontecer ou não e lá no futuro. Mas quando Deus mudou isso na minha mente de ver assim, não, mas peraí, eu faço parte de um processo que Deus vai me usar, e se eu não entrar, Deus vai usar outro, de um processo na vida das pessoas, que Paulo diz que alguns plantam, outros vão regar, outros vão colher, mas é um processo que é de Deus esse processo, mas existe um ato de evangelismo e a consequência desse ato, da pessoa nascer de novo, a Bíblia diz que todo aquele que nasce de novo é uma nova criatura. Então é a consequência. Então, claro que a gente pode trazer a palavra processo lá para o fim também, porque é uma consequência que vai se desenvolvendo dentro do processo. Mas eu queria fazer uma pergunta, talvez a minha última nesse momento. Como é que foi quando você finalmente entendeu que o negócio era salvação, era ser um discípulo, mas aí voltava, depois de, vamos dizer, convertido, talvez depois de ser pastor já, entra tentações e acaba a gente obstinado, daqui a pouco a gente chuta para cá, né? E diz, olha, mas Deus, me dá um espaço eu agora, só um espaço me, em inglês diz me time, quero um pouquinho de tempo eu, né? Eu sei que eu sou salvo, né? Eu sei que eu deveria viver a vida de Cristo, mas só para hoje, até meio-dia, deixa eu só chutar para lá um pouquinho isso aqui. Eu não precisa ser específico, né? Mas na tua vida, quando acontece isso, como é que Deus te traz de volta? Como é que Ele traz de volta assim, a dizer, Ranulfo, peraí, como é que é esse processo na tua vida? Bom, eu acredito que Deus sempre vai usar pessoas, né? Eu, nesse processo de algumas coisas você não quer viver, né? Algumas coisas você não quer mexer. Principalmente aquilo que diz respeito a feridas na alma. Então, se você puder empurrar isso para frente, a gente faz isso com frequência. Então, eu tinha que viver um processo com a minha família que era um processo de reparação, que era de poder olhar no olho de cada um deles e pedir perdão pelas minhas escolhas erradas. Eu sabia que tinha que fazer isso, mas isso era uma das coisas que eu sempre ia adiando. Até que o discipulador chegar e falar, cara, você não vai crescer. Vou fazer o papel do discipulador aqui. Vai lá. Ranulfo. Então, o discipulador... O que está fazendo, Ranulfo? Ranulfo. Você não vai crescer se você... Você não vai crescer se você não fizer isso aí. As reparações. Repara. Então, era interessante, era bem isso, né? Ele dizia essas coisas para mim. Eu falei, não, mas Jesus já não me perdoou, por que eu tenho que ir lá, né? Não, você precisa fazer. Porque essa sua atitude, ela pode tocar a sua família. E é interessante, eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer isso com a minha irmã mais velha. Porque foi uma das pessoas que eu mais desrespeitei de forma verbal, né? Com palavrões e tudo. E foi interessante que quando eu tive essa atitude de buscar-lhe e pedir o perdão dela, é impressionante como o Espírito ali nos reconciliou, né? E como eu fiquei leve daquilo, né? E aí depois eu tive que ir vivendo outros processos, né? De sempre estar fazendo as reparações. Um dia me perguntaram se eu ia fazer reparação de tudo aquilo que eu roubei, né? Eu falei, isso é impossível. Graças a Deus, graças a Deus. Olha, nós temos mais ou menos 1 minuto até o nosso primeiro break, né? Na verdade, o segundo break e o último. Mas eu queria que você... Por que é importante esse assunto? Nós vamos olhar agora o material de capítulo 5, que é sobre isso. Não agora, mas depois quando voltar, traz teu discipulado 1 a 1, aquele manual. Capítulo 5 fala sobre isso. E talvez seja uma das coisas que gera mais dúvidas, porque até estava falando com alguém aqui sobre a dúvida de perder a salvação, né? Estava falando sobre isso. Então, perder a salvação
é quando a gente começa a pensar que podemos perder a salvação, nós estamos começando a confundir uma coisa. Eu fui salvo, nunca assumi o discipulado e posso estar vivendo uma triste vida de desobediência a Deus, e onde o Espírito Santo está entristecido dentro de mim. E aí vem a pergunta: tá, mas será que o cara foi salvo ou não? Porque essa passagem aqui, hoje ela é visível para vocês, porque tem uma porta de MDF aqui, né? Mas no mundo espiritual não tem isso aí. Não tem essa porta de MDF. Então eu não consigo enxergar você passando por aqui, e nem você eu. Até tem um batismo que acontece para poder pelo menos publicamente testificar que eu estou dizendo que eu entreguei a vida a Cristo. Mas mesmo assim aquilo acontece por fora do corpo, né? Lá de fora. Dentro, o único que sabe se eu ou você colocamos a nossa mente alinhado com o sacrifício de Cristo, e que o sangue de Jesus realmente passou por cima de nós, nos batizou no Espírito e fomos salvos. O único que sabe é Deus. Então nós ficamos aqui numa convivência de comunhão chamada a igreja, e a igreja quer dizer chamados para fora. Tá certo, mas não está dizendo que terminou o tempo. Tá bom. Chamados para fora, que é para você viver de uma forma diferente que o mundo, né? Então, nessa comunhão aqui, onde eu digo que eu sou discípulo de Cristo, porque qualquer igreja responsável não vai poder dizer para você que essa bolha aqui é legítimo, que aqui é um lugar bom para crente viver. Que você pode ficar aí no mais ou menos, ficar aí, e depois, um dia, se quiser, você se compromete. Esse não é uma igreja responsável com a palavra. Mas o que acontece? Eu e você, nós não vimos o que aconteceu espiritualmente, né? Então o que a gente precisa fazer? Edificar uns aos outros para amor e boas obras, para que aquilo que Jesus fez no interior da nossa vida possa sair visível na comunidade à nossa volta. Então, em todo momento, nós precisamos estar encorajando com a nossa própria vida e com o nosso próprio testemunho, com o nosso discipulado, uns aos outros, para viver tanto a salvação e o discipulado que é o efeito dessa salvação. E quando um dia chega, a gente fala para alguém que diz: olha, não, eu sou salvo, mas eu não quero ser discípulo. Nós podemos com autoridade dizer: meu irmão, tu está enganado, você já é discípulo. A única pergunta é se você é um bom discípulo ou você é um mau discípulo. Mas aquele que passou pela cruz de Cristo está dizendo que está seguindo a Cristo. Agora, se você é um cara que diz que segue a Cristo e não segue, essa é uma coisa que você vai ter que resolver com Deus. Mas a gente não perde a salvação por nos afastar da graça de Deus, nos afastar do que Deus está fazendo. A gente simplesmente entristece o Espírito Santo, e talvez nós estamos vivendo a evidência que aquilo que a gente diz que aconteceu, nunca realmente aconteceu. Posso ter chegado aqui, todo mundo olhando, pá, o Shane vai ser salvo. Deus, obrigado por essa salvação. Mas na minha intenção do coração, eu faço assim, ó. Sou aceito na igreja. Todo mundo acha que eu realmente joguei meu coração aos pés de Cristo. E só Deus sabe. Então, isso é o suficiente para agora. Vamos ter nosso break. Volta em 5 minutos. Deus te abençoe aí. Alô? Lincoln, 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 Lincoln. Cara, é ele mesmo, cara, é ele mesmo. Jesus, cara, me salvou. Cara, ele me salvou, cara, ele me curou dos meus pecados, cara. É lindo, né? É nova vida agora, né, cara? É coisa maravilhosa de se ver, não é? Sim, cara, não, agora é tudo novo, tudo novo. Sei, as coisas que se passaram, Como tudo ele fez novo, cara. Mais leve, mais tranquilo? Cara, o peso tá o mesmo, cara, mas mais tranquilo sim, cara. Com certeza mais tranquilo, cara. Quando a gente passa aqui, ó. E nasce, cara. É uma coisa muito boa. É muito bom, cara. O peso sai todo, cara. Cara, sai todo. Agora é o seguinte, que bom, né, cara? Pra realmente, realmente viver isso, acontece discipulado, vida com vida, conversa com pessoas, tem pessoas te liderando, pessoas cuidando de você. Tá, Esse não. é o processo pra agora. Sim, não, cara. Tá, não. Entendi. Tem lá os pastores lá do domingo, né? Que vão pregar, que vão orar pra gente. Certo. E é isso que tá falando, assim. Não, peraí. Tem os pastores domingo. Eles vão pregar pra gente no domingo.
Mas você vai pregar na sua escola, na faculdade, no trabalho. Você também é um pastor, cara. Cara, não, mas eu não tenho título disso, Lincoln. Não, tu não tá entendendo. Eu acho que eu expliquei mal. Cara, discipulado. Lembra Jesus, os 12, bonitinhos, andando, multiplicando os pães por aí? Lembra? Lembra. Você vai fazer a mesma coisa, só que com pessoas do seu convívio. Tá, não, mas Lincoln, só um pouquinho. Eu não tenho muito tempo pra isso, cara. Como assim? E eu preciso ser bênção, né, cara, em todos os lugares. Então, discipulado, cara, cara, não é necessário. Como você não tem tempo? Você não estuda na URGS? Não, já tô formado. Eu não tenho tempo porque eu preciso servir, né, Lincoln? Ô, Lincoln, eu preciso servir. Cara, é complicado, né? Você vai estar servindo fazendo o discipulado, entendeu? Sim, não, mas, cara, por exemplo, eu tenho que servir no Ministério Infantil, eu tenho que servir no Tadel, eu tenho que servir aonde mais tem que servir. Cara, tem que servir em vários lugares, cara. Cara, não, tá. Para pra pensar. Foi salvo, se batizou, e agora tu precisa viver o discipulado, precisa Não, ser cuidado cara, mas não tem tempo. E ainda tem que ter o tempo de prazer, porque, né, Deus quer que eu seja feliz. Então eu tenho que ir lá no cinema. Claro. Jogo do Inter, que eu não posso faltar. TV, cara. TV. Cara... Tu sabe que tu é o primeiro viu que namorado que eu conheço, tem um monte né? de série começando agora na Warner? Não vi. Eu não cara, tenho tempo então, agora não vai mais dar. Mas vamos fazer assim, ó, cara, eu tô muito feliz que eu fui salvo, tá? Cara, isso realmente mudou a minha vida. Você não tá entendendo. Cara, nova pessoa, cara, nova pessoa. Mas deixa eu te explicar. Mano, a gente continua essa conversa outra hora. Mas obrigado. Não tem outra hora, cara. Tu tem que... Kevin. Quer vir aqui, Kevin? Cara, é lamentável, porque fazendo isso você só se afasta do que Deus quer pra ti, né? Pois é. Não sei se você já se sentiu aí com nem o Lincoln. A frase final ali que ele falou, talvez vale a pena a gente falar de novo. Vivendo assim, as pessoas se afastam. Eu acho que não sei se tu falou, as pessoas se afastam de Cristo ou de ti, mas as duas coisas são verdades, né? Quando a gente diz que é seguidor de Cristo, mas não segue, nós acabamos nos isolando. Porque as pessoas que querem seguir a Cristo vão ter outro ritmo de vida do que a gente. Agora, eu quero dizer por que é tão sério esse negócio. E vamos botar aqui, abre tua apostila aí para... Deixa eu ver se eu consigo fazer voltar agora. Não, tá, peraí. Aí, opa. Tá. Play. E... Peraí, agora pulou. Vou ter que pular bastante para frente aqui. Tá bom. Não vamos fingir que nós não ia passar nada disso aí. Tá certo. Mas são coisas que a gente já viu antes. É só para lembrar. Apostila, capítulo 5. Olha só essa página aqui, ó. Comparação entre salvação e discipulado. O André vai fazer o papel ali do cara que preza para o lado de lá. E eu vou ser o cara que preza para o lado de cá. Eu me lembro, André. Eu acho que já falei essa história aqui, mas eu estava falando com um membro da igreja nossa lá em Montana. Quando eu recém estava aprendendo sobre discipulado, ele disse, Shane, eu não gosto. Discipulado eu não gosto. Eu disse, por quê? Eu disse, não, discipulado eu fiz o curso. E é muito monótono. Então, ele pensava que o conceito de discipulado era um curso. E é domingo à noite, eu fico cansado. Mas na realidade não é um conjunto de materiais o discipulado, né? É um chamado. Mas fala aí, vamos começar aí com salvação, que é o lado de lá. Então, eu gostaria de dizer para vocês que não existe comparação entre salvação e discipulado. Não tem nem como comparar. Salvação é salvação. A salvação é de graça, Shane. O que tu está me pedindo aí no discipulado é para me trabalhar mais. Não, tu não entendeu. Peraí. Tu não entendeu direitinho aí. Só um segundo. Esse negócio, claro que salvação é de graça, mas discipulado é custoso e o preço deve ser calculado. Lucas 14 fala ali sobre o cara calculando em construir uma torre ou sair para a guerra para saber se ele tem como terminar aquilo que... Senão as pessoas vão olhar ali e dizer, olha só, vão dar até risada do cara, porque ele começou um negócio e não foi terminar.
Então, quantas pessoas entram com essa ideia aí de graça, de salvação, mas eles não contam o custo e não chegam a viver o discipulado e o pessoal fica dando risada até na rua. Olha só o crente ali vivendo mau testemunho. E aí? Cara, eu acho que tu está enganado mais uma vez. Como quase sempre. A verdade, Shane, que não quer calar, é que a salvação ela aconteceu no momento, cara. Eu recebi já. Então eu não preciso fazer mais nada. Acabou. Foi um ato, aconteceu. Eu lembro o dia. Fazer o que mais? Eu mesmo já falei isso aí. Falei aqui hoje à noite, salvação é um ato. Mas o que eu estava querendo falar é que o discipulado é um processo para toda a tua vida, que aquele ato, ela abre o processo do discipulado, que ela surge da salvação. Então, falar em salvação sem falar no processo do discipulado, que é uma consequência desse ato de salvação, é ridículo. Ridículo é o cara ficar tentando me convencer de uma coisa que a Bíblia já diz. Salvação é crer em Cristo. Pronto, acabou. Salvação é crer. Não tem mais nada do que fazer. E aqueles versículos que eu pulei para chegar nesse slide? Não, mas peraí, deixa eu usar uma palavra que eu achei legal hoje. É absurdo pensar uma coisa dessa. Ah, sim. Eu sei quem falou isso aí. Onde é que está aquela pessoa? Ali. Mas eu acho que aquela pessoa estava do lado de cá. E estava dizendo o seguinte, que seria absurdo tu imaginar que tu é salvo se você não é discipulado e seguir a Cristo. Porque um discípulo segue a Cristo, essa é a evidência da sua salvação. Isso que é absurdo. Olha, Shane, eu até fico um pouco enojado com essas palavras. É isso? Porque na verdade, Shane, a Bíblia não me diz para me seguir, ela me faz um convite para ir até onde Jesus está. Então a Bíblia diz assim, ó, venha a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Tu não lê a Bíblia também? Então, a salvação, cara, é você encontrar descanso de um fardo. Agora tu quer com um discipulado colocar um peso em mim que não tem. Não sei se tu fechou a Bíblia cedo demais, porque Mateus 11, 29, próximo versículo, diz assim, ó, que você pode receber de Jesus esse jugo que entre as religiões e todos os sistemas seria realmente um grande peso, mas que a seguir a Cristo, aquilo se torna leve, aquilo se torna algo que é do plano dele para a sua vida, não algo pesado como regras e lei e julgamento. Então, só precisa não fechar tão rapidamente a palavra que tu vai já achar, versículo 29 é a tua resposta. Então, Shane, eu só queria terminar, porque eu acho que tu que fechou a Bíblia antes do tempo, porque Romanos 5, versículo 8, diz que Deus me amou primeiro, mesmo eu sendo pecador. Gálatas 2, 20, diz que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Ele fez tudo, cara. O que eu preciso fazer mais? Bem, tu falou tudo aí. Já que Jesus nos amou primeiro, qual é a consequência desse amor? Por isso que nós amamos a Ele. Nós amamos a Ele porque Ele primeiro nos amou. Isso gera em nós uma resposta. Se você é recipiente desse amor, ela cria em você uma resposta, um retorno. Você se torna um cara que ama também. Agora, se você nunca recebeu esse amor, você não tem nem o poder de amar as pessoas. Então, tenho talvez muitas pessoas querendo viver o amor de Deus, dizendo que foram salvos, e não chegam a ser um discípulo, um seguidor de Jesus, porque talvez eles nunca realmente experimentaram a transformadora amor de Jesus em si, colocar os pés da cruz de Cristo e receber, né, esse convite de ser um seguidor de Jesus. Absurdamente enganado, Shane. Eu quero te dizer que Romanos 1, versículo 16 diz que eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus. Acabou, Shane. Uma pessoa realmente salva é alguém que crê no quê? No Evangelho. O Evangelho é Cristo morreu, ressuscitou e agora todo aquele que crê nele está vivo. Exatamente. O que mais? Bem, eu só posso concordar contigo. Um sim talvez seja difícil de receber, mas eu vou dizer sim para você. Sim, por quê? Porque aquele que está vivo em Cristo, ele continua vivendo na palavra de Deus, ele continua vivendo naquilo que trouxe a vida para ele. Eu estou vendo que o Maidana já está fazendo assim. Muito obrigado, André, muito obrigado. Pedir que você possa se retirar depois de tanto.
me incomodar aí, mas eu quero que vocês peguem um retrato do que às vezes acontece na Igreja de Cristo. Eu estou tendo um grande prazer em ouvir, né? Não vou dizer que estou lendo o livro, porque estou ouvindo o livro, mas o livro tem 20 horas, né, de leitura. É o livro sobre a história da igreja na linguagem comum. E é muito legal esse livro, é em inglês, The History of the Church in Common Language. E esse livro, ela fala lá desde do tempo de Jesus até aqui, todas as heresias que entraram e todas as lutas assim, que definiram a teologia da igreja. Então, muitas dessas lutas que aconteceram serviram para, lá atrás, assim, de debate, assim, bem quando a igreja estava começando, entrava alguma pessoa falando algo errado sobre Jesus, e aí aquilo formava, assim, um conselho entre os bispos da época, e eles tiveram que definir o credo, assim, do cristianismo, e assim foi ajudando a igreja a definir o que eles realmente iam crer e praticar. E não é diferente. Quando a gente tem crises aqui, muito bem elaborados, quero dar parabéns para cada um que falou aqui na frente, porque realmente foram dois lados no assunto único, que nós estamos tentando frisar bastante hoje. Por que foi tão difícil e por que todo mundo parecia ter razão? Bem, primeiro é porque, de um certo ponto de vista, todo mundo estava com razão. Antes de eu trazer aqui para frente, dá uma olhada aqui. Acho que eu atrapalhei aqui. Vamos empurrar para trás. Quem botou o freio aqui? Ô André, tu incomodou de novo. Botou um freio aqui. Então é o seguinte. Como é que nós acreditamos sobre isso? E até talvez vamos mudar a apostila do ano que vem. Mas olha só que a gente acredita assim, ó. Tem que tirar aquela linha do meio. Que na realidade, salvação e discípulos são como dois lados da mesma moeda. Eu me lembro que meu pai, ele foi criado num ambiente muito pobre mesmo. Moravam lá na floresta, em Oregon. E a mãe dele trabalhava em bar. Realmente minha avó, ela trabalhava como, né, prostituta mesmo. E ela teve, ao longo da vida do meu pai, teve 11 diferentes homens em casa. Então, nunca um que ele podia chamar de pai, né? Mas ele disse assim, ele lembrando da criancice dele, assim, disse que nós éramos tão pobres que panqueca só tinha um lado. Aí eu disse, será que é verdade, né? Como é que o cara pode ser assim tão, né, mal que panqueca só tem um lado? Tem que ter o outro lado, né? Senão não é panqueca. Estou falando daquelas panquecas americanas, né? Aquelas redondinhas assim. Tem que ter os dois lados. Então eu fico pensando assim, imagina alguém tentar descrever salvação, a cruz de Cristo, com só um lado. É o que a gente estava fazendo aqui um pouco hoje. Ela tem os dois lados. Por isso que é difícil da gente descrever sem o lado do outro. Ser salvo é você receber a graça de Deus sobre sua vida e você ser transformado. Não existe como você descrever salvação sem transformação. E não existe como você viver uma vida transformada sem o sangue de Cristo te salvando. Então, é realmente dois lados da mesma moeda. Então, é legal tirar, talvez, ali a linha do meio e talvez trocar até o título ali para... eu tenho mais um troca aí. Aperta aí para mim. Que não está funcionando aqui. Salvar para ser discípulo. Salvo para ser discípulo. Vamos trocar até mais uma vez e botar certo no português. Salvo para ser discípulo. Então é isso que nós acreditamos mesmo. Os dois lados são exatamente corretos, mas uma está inevitavelmente ligada à outra. Então o que é que nós queremos fazer agora? Nós queremos te convidar para uma tarefa que vai levar os próximos 8 minutos. Então não temos muito tempo para isso, mas vai levar 8 minutos. Você vai dividir em 3, não em 2, nem 4, 3. Procura 3 pessoas. E essas 3 pessoas vocês vão estabelecer... Pode botar o próximo slide aí? E daí? Falamos sobre tudo isso aqui. O que é um ponto que a gente pode chegar hoje à noite? Construir uma apresentação do Evangelho para um não cristão, baseado na graça que não separa as cruzes e que também não exige maturidade prematura na caminhada cristã.
você vai descrever uma pequena frase, você e teus 2 parceiros, de como você explicaria a salvação para uma pessoa. Vamos botar mais uma exigência nessa tarefa. Alguém de 5ª série. Essa criança de 5ª série que veio posar na tua casa como amigo do teu filho, e tu vai botar teu filho para dormir, e o amiguinho dele vai dizer: mas meu amigo, tio, o que quer dizer ser salvo em Cristo? Aí com aquela criança de 5ª série você vai explicar algo aqui, tá bom? Pode achar teu grupo, vamos te chamar daqui a 8 minutos, vamos dar 8 minutos para isso. Então você vai ter uma apresentação do Evangelho para um não cristão de 5ª série, que não separa as 2 cruzes e também não exige maturidade, que só o Espírito vai criar na pessoa depois. Grupos de 3. Lembrando que tem pouco tempo, 8 minutos, e tem que ser algo escrito. Talvez alguém está perguntando o que é maturidade prematura na caminhada cristã. Estou olhando o Paulo aqui. Imagina um cara dizer: não, eu vou para a África como missionário. O cara não precisa decidir isso no momento que aceitou Cristo, né? O Espírito Santo vai trabalhar nele, no chamado, nos dons, tudo. Mas existe algum tipo de compromisso que Deus está chamando, aquele compromisso de entrega. Como é que se explica isso? O chamado é para ser discípulo. Como é que se descreve isso numa apresentação do Evangelho? Se tem algum grupo já pronto para mostrar para mim e falar no microfone sua apresentação do Evangelho, já vamos começar por aí. Vamos lá com o Léo. Criança de 5ª série. Você está botando para dormir? Tio, como é que aceita Cristo, tio? Vamos escutar aqui então. Como é que vocês explicariam assim o Evangelho para essa criança? A gente pensou assim, ilustrar com a própria atividade dele de estudante, né? Por exemplo, o que seria a salvação? Ele está habilitado, na 5ª série, ele estava habilitado para se matricular na 5ª série. A matrícula dele foi a salvação. O discipulado é a continuação disso, que é estudar, né, aquelas disciplinas e no final ser aprovado. Bom. Aqui também. Pode ler aí. Para. Reconhece que Jesus deu a sua vida para nos salvar e tem o poder de nos transformar e nos convencer do que vai agradar Ele ou não, sem que a gente precise se preocupar nas mudanças, mas que o Espírito Santo nos convence. Muito bom, obrigado. Opa. Quem mais está pronto aí para ler assim a sua apresentação do Evangelho aí? Aqui? Ela disse aqui, joga a bola para mim. Não, a gente pensou de uma maneira bem simples, né? Que a gente vai apresentar, vai passar o plano da salvação, a pessoa vai aceitar Jesus. E daí, na hora que tu for falar de discipulado, tu vai falar com amor mesmo. Tu vai dizer: olha só, tu vai ter alguém para andar contigo, para orar contigo. Essa pessoa vai passar a semana orando por ti. Aí depois tu vai ter um tempinho com ela para derramar tuas dores, as tuas lutas. Quem é que não quer ser amado? Então é só falar mesmo que a pessoa vai ser amada no discipulado, que eu acho que é barbadinha, todo mundo quer. Tá bom, então, focando assim no discipulado como ferramenta, né, no caso. E vocês aqui? Nós entendemos que a gente devia dizer: filho, tu conhece Jesus? Sim, já ouvi falar. Mas tu acredita que ele está morto ou vivo? Não, está morto, ele morreu. E daí explicar para ele que Jesus morreu, mas ressuscitou. Para quê? Qual a finalidade? Para nos dar o amor dele, para nos dar a salvação e viver pela graça. E isso é tão legal que isso Jesus nos diz para a gente passar para os outros, de ser tão bom para a gente, que não ficasse só para ele, que ele passasse para o paizinho dele, para a mãezinha dele, para os irmãozinhos dele, que isso ele daria frutos, né? Se ele aceitasse aquilo, seria bom para ele, ele ia passar para os outros. Então, já focando aí na apresentação no discipulado assim, prático, ele ia viver isso, né? Tá bom. Quem mais está pronto aí para
como você descreveria o evangelho para uma criança de quinta série? Está quase pronto. Quem mais está pronto? Aqui. A gente falou mais em termos de apresentação do evangelho mesmo, não tanto do discipulado, né? E a gente colocou assim, eu trabalho nessa faixa etária, um pouquinho menor até, de como até eu coloquei, de como eu costumo colocar para os meus alunos, né? Principalmente na época da Páscoa, porque muitos vêm e não têm entendimento do que é a Páscoa, do que é o Natal. Então, eu retomo com eles toda a vida de Jesus, porque que Jesus veio, que já veio com o objetivo, que já veio com o objetivo de morrer. E por quê? Porque nós somos pecadores. Aí eles ficam, geralmente, assim, né? Pecadores, mas o que é pecado? Eu não matei, eu não roubei, eu não... Né? E eu coloco a questão do pecado em si, da mentirinha, do desobedecer os pais. Se ele já vira uma criança pequena, de 2, 3 anos, beliscar outra... Né? Então, que esse pecado já está junto com a gente e que isso nos afasta de Deus. Com esse afastamento de Deus, Deus ficou triste e nos mandou Jesus. E aí eu faço geralmente aquele desenho, que eu acho que muitos já viram em termos de evangelismo mesmo, né? Da separação do abismo de Deus e do homem, colocando a cruz como o caminho para chegar a Deus novamente. Né? E que isso é de graça, que isso não tem preço, que não precisa... né? E que Deus... depois vai transformar a vida deles aos poucos, nessas coisas que eles fazem errado, eles vão se dando conta, né, e vão sendo transformados. E aí eu também coloco, geralmente, assim, quem quer também, assim, Jesus não força a barra, né, de que isso, se alguém quer convidar Jesus, então, quiser fazer a oração, pode baixar. Então, em plena sala de aula, eu acabo fazendo. Muito obrigado. Olha, muito bom cada perspectiva. Nós vamos ter que continuar, mas eu quero te encorajar para postar a sua frase escrita no Moodle. Agora, eu sei que muitos nem estão acessando, né? Vamos até dar um aconselhamento. Vamos fazer girar ali aquele lugar de comentários e tudo. E eu vou até fazer um compromisso de eu vou olhar lá também essa semana. Então, pode botar lá, vou dar uma olhada junto contigo. Mas, pessoal, então, vamos olhar para cá. Nós temos mais... Quantos minutos aqui? Nós temos 11 minutos. Nos 11 minutos que nós temos agora, nós temos marcado um pouquinho, queríamos um pouquinho mais, queríamos 15 minutos e não deu os 15, tem 11. Para fazer o discipulado 1 a 1, usando o capítulo 3 da Rota. Então, alguém vai passar para o outro. É difícil desenvolver isso em 11 minutos. Né? Mas vamos fazer assim, ó. Vamos começar. Acha teu parceiro aí. Temos agora praticamente 10 minutos. 1 a 1. Homem com homem, mulher com mulher. Passa aí os últimos 10 minutos. Entra no discipulado 1 a 1. Capítulo 3, que nem o teste deu de dever de casa. Sabendo que um vai receber o discipulado, o outro vai dar o discipulado. Na semana que vem, troca, mas hoje já tem um para dar o discipulado. Deus te abençoa. Quando terminar os 10 minutos, você está liberado. Tenta aproveitar o máximo. Agora não vamos falar sobre vida, agora vai ser a lição em si. A lição em si, lição 3, no livrinho da Rota. Pode fazer o discipulado 1 a 1.